Olá! Hoje vamos conversar sobre a insuficiência adrenal primária, ou IAP. É uma condição que, traz alguns sintomas complicados, como fadiga, náuseas, às vezes até um escurecimento da pele. E um sintoma bem marcante, a hipotensão ortostática, aquela sensação de tontura, sabe? Quando a pessoa levanta rápido demais. Nossa ideia aqui é mergulhar um pouco na fisiologia disso. Por que essa tontura acontece na IAP? E como um medicamento específico, a fludrocortisona, atua para ajudar. Vamos tentar entender os mecanismos técnicos. Exato. É importante lembrar que na IAP o problema está nas glândulas adrenais, né? Aquelas que ficam em cima dos rins. Elas simplesmente não dão conta de produzir hormônios essenciais como deveriam. Falamos principalmente dos mineralocorticoides, tipo aldosterona, que cuida do balanço de sal e água no corpo, e também dos glicocorticoides, como cortisol, mais ligado ao estresse e metabolismo. Muitas vezes a causa é autoimune, o próprio corpo atacando as adrenais. Entendi. De essa produção diminuída de hormônios, como ela causa diretamente a hipotensão ortostática? Essa tontura ao levantar parece um efeito bem específico. Pois é, e é bem direto mesmo. A causa principal é a hipovolemia. Hipovolemia? Baixo volume de sangue? Isso, o volume total de sangue circulando no corpo fica reduzido. A falta de mineralocorticoide, principalmente aldosterona, afeta muito o funcionamento dos rins. As células lá nos túbulos renais, que deveriam reabsorver o sódio de volta para o sangue, elas perdem muito dessa capacidade. E aí o que acontece? O corpo começa a perder mais sódio pela urina e tem aquela regra básica, né? Onde vai o sal, a água vai junto. Ah, claro. Então, menos sódio sendo reabsorvido significa menos água sendo retida. Com menos líquido circulando, o volume sanguíneo geral diminui e a pressão arterial tende a cair, especialmente quando a pessoa fica de pé, por causa da gravidade. É daí que vem a tontura, a ortostase induzida pela hipovolemia. E tem também um detalhe sobre o potássio, que acaba sendo mais absorvido, o que também não ajuda no quadro geral. Ok, ficou clara essa ligação. Falta do hormônio, perda de sal e água pelos rins, volume sanguíneo baixo. E aí a queda de pressão ao levantar. Então tá. E a fludrocortisona? Como ela entra aí? Sei que é um esteroide sintético e que tem uma ação mineralocorticoide bem forte, né? Precisamente. A fludrocortisona funciona como um substituto potente para o mineralocorticoide que está faltando. Ela age basicamente em duas frentes principais para tentar corrigir esse desequilíbrio. Duas frentes. Quais seriam? Primeiro, ela vai agir direto nos rins, lá nos túbulos distais e ductos coletores. Ela aumenta bastante a reabsorção de sódio. E o interessante é que fazendo isso, ela reverte aquela perda de sal que a gente falou. Mais sódio retido no corpo significa que mais água vai ser retida também. Isso expande o volume de sangue circulando. E claro, como consequência, a quantidade de sódio que sai na urina diminui. Entendi. Aumenta a reabsorção de sódio e água, recuperando o volume sanguíneo. E a segunda frente? A segunda é um pouco diferente. A fludrocortisona também aumenta a sensibilidade dos vasos sanguíneos a substâncias que o próprio corpo produz para contrair os vasos e manter a pressão. São chamados vasoconstritores endógenos, como a angiotensina 2, a norepinefrina. Quer dizer, é como se ela deixasse os vasos mais ligados, mais responsivos a esses sinais naturais do corpo para aumentar a pressão. Isso potencializa o efeito pressor dessas substâncias. Então juntando as duas coisas, a fludrocortisona aumenta o volume de líquido no sangue, combatendo a hipovolemia que você mencionou, Exato. e ao mesmo tempo faz os vasos sanguíneos reagirem melhor aos comandos do corpo para se contraírem. Essa combinação que faz a pressão subir e alivia a tontura. Perfeitamente. A combinação do aumento do volume plasmático com essa maior sensibilidade vascular aos vasoconstritores resulta num aumento mais consistente da pressão arterial. Isso melhora muito, ou até resolve, a hipotensão ortostática, que costuma ser um dos sintomas que mais incomodam na IOP. Fica bem claro, então, como esse tratamento é direcionado, né? Ele não só repõe uma função que estava faltando, mas age em pontos bem específicos da fisiologia para controlar a pressão. Correto.
O objetivo do tratamento com a fludrocortisona na IOP é justamente esse: melhorar a hipovolemia e a hipotensão ortostática. E ela faz isso por diminuir a excreção de sódio na urina, o que, como vimos, aumenta o volume sanguíneo, e, em paralelo, por tornar a vasculatura mais sensível aos vasoconstritores naturais do corpo. É uma intervenção bem focada para um problema que tem raízes fisiológicas